Um abraço para você, estamos de volta mais uma vez com o Bora Pra Resenha, ao lado do Elton Novaes, ao lado do Marco Antônio Austoni, para a gente falar sobre futebol, falar sobre esporte, falar sobre a vida, falar sobre jornalismo esportivo, porque hoje a gente tem uma convidada de um gabarito que não podia ser a melhor pessoa para estrear o nosso programa, né, Elton? Brilhante, sensacional, uma pessoa que todo mundo aqui tem ela como uma referência dentro do jornalismo esportivo e, com mais um detalhe, que antes da resenha começar a gente já estava rindo. É verdade. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada, que é muito especial, você tem que se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e também seguir a gente nas outras redes sociais, né? Porque a gente está em todos os lugares. Então, faça isso para contribuir um pouco com a gente. Marco Antônio Austoni, você podia apresentar hoje a nossa convidada? Além de ser uma profissional competente, tudo que vocês já falaram, eu tenho a honra de chamá-la de amiga. Há muito tempo é minha amiga querida. Vivemos bons e maus momentos juntos na vida. E eu não falo isso, eu vou começar com uma coisa triste, não, porque eu lembro quando eu perdi meu pai, a Dimara foi uma das pessoas que mais me ajudou, mais conversou comigo, então isso marca a gente, né? Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa. Ela antes de tudo... A TechPix já está te pagando. TechPix já está com a gente. Ela antes de tudo é uma pioneira, né? Ela que abriu e abre caminho, principalmente para as mulheres no jornalismo, no futebol, que é um mercado ainda, um meio tão difícil, tão fechado, tão complicado para a mulherada trabalhar. E a Dimara segue rompendo caminhos, abrindo e desbravando aí para que outras mulheres brilhantes como ela possam desenvolver a profissão, ainda lutando contra o preconceito, contra tudo que as mulheres enfrentam. Então a Dimara é uma referência para todos nós e também para as mulheres. Eu queria que você começasse, Dimara, primeiramente bem-vinda, né? Falando sobre isso, essa responsabilidade que você tem, esse caminho desbravador que você traçou ao longo da sua vida. Ajudado sempre por vocês, né, gente? Porque são meus amigos, né? E é muito bom estar aqui entre amigos, né? E eu sempre digo, as pessoas falam assim, e o preconceito, não sei o quê. Eu brinco assim, que se teve, eu não vi, porque eu estava trabalhando. Mas óbvio que eu vi, né? Eu passei por cima, né? Mas, assim, às vezes, quando eu recebo mensagens, né, de outras mulheres, jornalistas, ou recebo jornalistas lá que passam a trabalhar comigo e que falam assim, nossa, você é a minha referência, e treme, não sei o que. Eu falo, Jesus, mas eu que me sinto mal. Eu falo, meu pai, o que eu fiz? Não, mas olha só, tudo começou, foi com pessoas, né, tô falando essa entrada. Hoje é muito comum a gente estar vendo até recentemente mulheres narrando, né? Isso. Até então a gente via mulher como repórter, né? Como comentarista já estava um pouco mais comum, agora até como narradora, mas isso tudo começou com mulheres como você, como a Isabela Scalabrini, sim. Né? A Adriana Spinelli, Sônia Mineiro. A Sônia Mineiro. Então, a minha própria irmã, Adriana Oliveira, que foi a primeira no Esporte da Bandeirantes, né? Depois ela fez opção pela assessoria de imprensa, mas ela que começou. Ela começou antes de mim, inclusive. Né? Essa é uma geração importantíssima, assim, para o que a gente conseguiu alcançar agora. Uhum. E certamente quando as pessoas falam isso com você, Dimara, você tem que matar no peito e tocar a bola, porque você é responsável por isso mesmo. É assim, né? Mas assim, vou te dizer que é uma responsabilidade que eu começo a rir. Eu falo, pelo amor de Deus, para com isso. Hoje eu acho que é mais uma honra do que uma responsabilidade mesmo, né? Que esse caminho já está consolidado. Porque eu não sinto isso. Uma vez, alguém do marketing falou para mim assim, você tem noção do que significa o nome de Dimara Oliveira? Eu falei, nenhuma. E eu não quero ter também. Porque eu acho que se eu tiver noção mesmo, assim, dessa coisa que as pessoas têm, né? Desse te colocar numa distância muito grande, é muito ruim para mim. Como pessoa, porque eu sou muito normal. Eu falo para as pessoas, e é muito engraçado, o pessoal me encontra no supermercado, eu morro de rir. Eles falam assim, você não é... Aí eu falo assim, sou. Aí mas você faz compra? Eu falo, não, em casa ninguém come, entendeu? Eu não como, ninguém come. De luz. Exatamente, só de energia. Aí as pessoas... E teve um dia que eu estava no supermercado e aí mexendo em lata, né? E, óbvio, antes da pandemia. Né? Aí o cara chegou e começou... Mas você vai ao supermercado? Você vai... E eu no meio das latas, que é rolo danado. Eu falei, moço, eu faço tudo igual. Todo mundo. Tenho filho, sabe? Agora tem neto, né? Pois é mesmo. Tem neto?
Tenho, né? Vovó Dilmara. Do Marcos Augusto, meu filho mais É velho. porque esse negócio de pandemia, a gente não encontra mais, não se fala menos. Ele não- Parabéns. Como é que é? Ele Você, não assim, você- anda olhando as minhas redes sociais. Você E notou, como, né? E como que é assim pra você, vó? Eu vou te dizer assim, eu ganhei... Porque eu imagino que tem mulheres que têm um certo pavor, assim, né? Não vou te dizer que eu não passei esse pavor. Passei, É. obviamente, mas muito mais, assim, de responsabilidade, de preocupação com os meninos, né? Mas meu filho, o mais velho, eu tive ele muito cedo, né? É. Então... Ainda tá com 26. 26. E, assim, eu tive ele muito nova. Então, a minha relação com os meus filhos, exatamente por ser assim, né? Foi uma relação muito mais de amizade Sim. do que essa relação, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito rígida. Eu sou mãe mesmo, entendeu? Eu sou... minha filha foi numa festa de carnaval e aí eu mando mensagem, sabe? Se não responder, eu começo a telefonar. Taf. Aí, menino, eu tô mandando mensagem, ela não responde. Eu tô telefonando, ela não responde. Eu levantei da cama, Foi de bobs no cabelo. Não tava nesse nível, mas mais ou menos, assim, maravilhosa. Pantufa e um hobby. Né? Isso, e a cachorrinha atrás de mim, aquele rolo danado na cachorrinha. Aí, cheguei no quarto Bateu dela, lá ela na tava voz. dormindo, tinha horas. É. E eu quase morri de vergonha, quase mandei uma mensagem, desculpa. Não tá mais aqui quem falou. Não tá mais aqui quem falou. Então, o legal é que eles sabem dessa mãe que eles têm diferente e os meus netos, obviamente, vão saber. É. Porque, na verdade, são dois, porque eu ganhei de presente, né, uma bênção, que a esposa do meu filho já veio com uma filha de presente, então já veio a família. A Betina, que tem 5 anos. E aí, no final do ano passado, no dia 1º de dezembro, eu ganhei o Martim também. Martim Augusto. Bonito. Que legal demais. Então, agora tem 2. Mas eles já sabem, porque meu filho mora em Santos. E aí, agora, eu converso com ele só pelo celular, né? Pela videochamada. E aí, e Martim está com 4 meses. Aí eu fico, vovó ama você, vovó te ama. E ele fica assim, sabe aquela coisa de bebê? Ah, mas é tão lindo, Marcos Antônio. Eu fico lá no jornal, lá na rádio, né, na Super, andando com o celular, falando com ele, vovó te ama, cobre essa barriga, não come a blusa, tira isso daqui. Eu não sei como é que seria sem a tecnologia, tanto para me criar os meus filhos, como foi, né? Tudo pro celular. Tem uma história que é engraçadíssima. Tá no nosso livro, né, Marcos Antônio? Vai entrar. Depois eu quero saber. A gente quer saber aí sobre esse livro. A próxima questão já é o livro, mas completa o Então, é uma historinha pro livro. Eu estava com o Cruzeiro lá em Caicó, naquela Copa do Brasil que a gente ganhou. Corinthians, 2003. Corinthians já. Corinthians, Caicó. De Caicó. Rio Grande do Norte. É Seridó. outro. É no Seridó. sertão outro, mesmo. Seridó do Rio Grande do Norte. Essa viagem tem histórias maravilhosas. Aí, Verdade. mas só para contar a dos meus filhos, eu tô lá no sertão de Caicó, lá no meio do mato, não sei na onde, um horror, né? Porque apaixonante a cidade, as pessoas e tudo mais. Tá no livro do Alex também essa história. Mas, enfim. E aí, eu tô lá no meio do jogo, lá no sertão de Caicó, vocês fazem, né, Elton, muito tempo fazendo reportagem de campo. Você sabe que a CBF nem deixa a gente ficar no campo. Eu tô falando né? assessora de imprensa, né? Só que lá tava tão livre, meu, que o moço trouxe uma cadeirinha e me colocou do lado do Vanderlei. Aí o Vanderlei falou, o que é isso? Mas eu tô fazendo aqui. Eu falei, ele deixou. Ele falou pra mim, senta. Eu sentei. Aí, o Cruzeiro entrando em campo, e os meninos aqui em casa, eles me ligaram no celular, tá assim, mãe, meu filho, mãe, eu quero um pitbull. Eu falei, quer? Ele falou, eu quero um pitbull. Eu falei, essa hora da noite, o que você quer com um pitbull? Você já tem, a gente já tinha uma cachorrinha. Aí eu falei, você tem a Hannah? Aí ele virou e falou assim, não, é pra eu botar na porta do meu quarto pra essa minha irmã não entrar. Eu falei, vão os dois pra cama agora, eu vou chegar aí, vocês vão ver o que vai acontecer. Lá de Caicó. O domínio, entendeu? Preste a Pelo começar celular. uma partida de futebol. Na Copa do Brasil, né, que a gente até empatou no final. Empatou. Foi o depois início ganhou. daquela campanha vitoriosa. 2-2 lá e 7-0 pro Cruzeiro. Foi uma goleada aqui. Então, já que você lembrou dessa história, que você deve ter muitas histórias curiosas em cima dessas histórias que você viveu dentro do Cruzeiro, foram 5 anos como assessora de comunicação. O que vai ser contado nesse livro aí? Que eu e o Fusca ficamos aqui boiando aqui nessa história. Você conta, eu conto. Fusca. Marco Astoni, a gente lá no jornal, né?
trabalhando junto, e eu fico contando essas histórias, né? As pessoas falam assim, e como é que era tal coisa, ou tal coisa. Enfim, a gente vai contando. E aí o Marcos, de tanto ouvir as minhas histórias, ele falou assim, vamos escrever um livro. Para com isso, vamos escrever um livro, a gente tem que escrever um livro. Porque dá um livro mesmo aqui, espero que a gente, né, que a Dimara consiga contar todas, né? Tem muita história de bastidores legais dessa época, história com Alex, com o Luxemburgo, principalmente, que são os que mais... Mas o livro, então, a ideia é escrever especificamente sobre o, Não, sobre o Cruzeiro. sobre Os bastidores... Não especificamente do Cruzeiro, sobre a vida dela, mas a gente, como jornalista. Quando ela passou nos bastidores, a Dimara, você viu? Nós não vamos pegar o telefone dela, não vamos fazer isso em delicadeza. Se vocês virem a agenda dessa mulher, é um negócio impressionante. Tem telefone, se for precisar do técnico do Milan, ela fala com o cara agora. É desse naipe, sem exagero. Então a gente vai falar sobre isso no livro. Isso é legal, Muito legal. Histórias de bastidores. Assim. Mas falando nisso, Dimara, vamos começar do começo, né? Que é um lugar bom para se iniciar as coisas, é o começo. Só falar, Claro. só porque eu me identifico muito com a Dimara, porque a gente é filho, na profissão, profissionalmente, nós somos filhos do mesmo pai, né? Do saudoso Flávio Anselmo, que nos deixou recentemente. Era isso que eu queria que ela falasse sobre essa história, esse começo dela com Flávio Anselmo, Chico Maia, Flávio Carvalho, depois passou Luiz Chaves, Zelino Souza Barros. Chegou a trabalhar com ele no Minas Esporte. Mas enfim, o Minas Esporte foi um programa... Mas fiz muita matéria com ele exatamente porque ele foi o idealizador, né? O início do Minas Esporte. Para quem nas novas gerações que estão nos vendo, que não se lembra, o Minas Esporte foi o programa referência, que durou mais de 30 anos na TV Bandeirantes, depois do almoço ali. Horários alternaram, mas foi um programa que revelou muita gente, deu espaço para muita gente. Para nada entender, seria um estilo seleção Sport TV. Exatamente. É bem parecido com seleção Sport TV. Na verdade, gente, é o seguinte, o que o pessoal faz hoje, a gente fazia... E era um negócio... Eu lembro, eu tenho lembrança bem tranquila, assim, do Minas Esporte, 92, 93, né? Esses anos, assim, anos fortes. Teve Carlos Valadares também. Teve Carlos Valadares também. Bob Faria começou ali. Bob Faria, Oswaldo Faria, Odilon. Teve muita gente. Flávio Júnior, Guto Rabelo. Começou comigo. Foi uma galera, né? E aí isso é o que o Flávio levou para a TV, né? Depois ainda tem a história do Flávio em rádio, né? Que ele levou mais uma turma. Eu comecei lá, o Marcão também começou, teve uma passagem por lá. Ari Aguiar, Rômulo Mendonça, que hoje... E como ele adorava, né? Todo mundo dessa geração. Olha só, gente, nós falamos aqui dois times de 11. Isso. Só homens. É. Dimara é a única mulher nessa turma toda. Fala pra gente disso. Aí também entrou a Fabiola, né? A Fabiola também é filha de vocês. É verdade. Sim, ela veio na sequência, né? A Fabiola é filha de vocês. Mas a gente compartilhou a mesma história na época que ela estava na Alterosa e eu estava na Bandeirantes. A gente já se conhecia, já se falava, então, né? Vocês Éramos puxaram muito ela amigas. Vocês puxaram ela da Alterosa. Exatamente. A gente era muito Eu achei que amiga. vocês tinham criado ela e a Alterosa buscaram. A gente era muito amiga, muito amiga, muito amiga. E aí, quando eu fui para o Cruzeiro, ela veio para o esporte da Bandeirantes. É mais ou menos essa a história. O Flávio Anselmo teve uma importância enorme na minha vida, né? Desse abrir esse caminho. Na verdade, ele abriu primeiro para minha irmã, e depois ela foi para o jornalismo da Bandeirantes e eu fui para o esporte. Então, foi uma troca. As pessoas falam assim, foi difícil. Não foi. Se foi, eu também não notei que era. Porque eu cheguei lá, o Luiz Regueira Júnior, que era o diretor de programação da Bandeirantes, depois foi diretor nacional, ele me deu o microfone e falou assim, aqui, deixa eu te contar. Eu falei, nossa, como é que eu vou fazer isso? E o pessoal, os cinegrafistas na rua, né? Acho que por isso que eu tenho uma relação muito boa com a equipe, com quem está na nossa retaguarda, porque eles são mais importantes para mim do que qualquer outra situação. Porque foram eles que me ensinaram a fazer off, a fazer passagem. Eu falava, o que eu faço agora? Eles falavam assim, faz isso aqui, né? Plano de sequência, enfim. Porque não adianta, gente. Isso é muito difícil de se aprender na faculdade. Não, isso é na prática. Impossível. É impossível. Impossível. E você tem que estar aberto para essas pessoas, né? Que estão ao seu redor, repórteres mais experientes, gente que está. É bom ouvir, né? Perguntar. Eu acho que a gente não pode ter medo de perguntar. E, enfim, aí eu aprendi com eles na rua e foi assim, foi meio que vai, não sei o quê. E aí, nas reportagens, eu já estava fazendo. E aí entra a importância do Oswaldo Faria na minha vida. Por quê? O Oswaldo estava no programa. Eu não participava da mesa de debate. Só nas reportagens. Isso que ano isso? Eu acho que foi uns 2 anos antes dele morrer. Eu não me lembro. Assim, Morreu na Copa de 98. 98.
Ele morreu antes da Copa. Isso, Ele morreu antes da 98. Copa. Ele morreu antes da Copa começar, mas foi... Isso, ele morreu em janeiro. Então é salvo engano, 96, janeiro. 97, por aí. Aí ele virou para eles lá e falou assim, aqui, ou antes até, acho que 95. Ele virou para eles e falou assim, aqui, porque eles ficavam sempre procurando gente para colocar na mesa quando, por exemplo, faltava o Valdir Barbosa, que fazia parte, a gente esqueceu de falar no início. Que era um dos principais. Porque era o Chico Maia no Atlético, na minha época, e o Valdir Barbosa no Cruzeiro, né? É isso. E do América tinha o Carlinhos. O Carlinhos era do Atlético. Carlinhos, Não, Luiz Carlos Chaves. Cruz. O Luiz Chaves fazia Luiz esse, Chaves. fazia esse papel de ser o americano. Grande Luiz Só para não Chaves. ficar a dúvida aqui, eu sempre botei o Google por perto, né? Oswaldo morreu em 2000. Ai, tá Foi vendo? pa- Vocês estão a gente- misturando as pitangas. a gente lembra da Copa de 98 porque ele morreu em Paris também. Estava indo para olhar uma competição. Eu lembro que o Bob, filho dele, conta muito isso, que o Isso. Oswaldo estava a trabalho em Paris. Estava trabalhando e Aí teve- depois eu vou contar o dia dessa morte dele. Enfim. Mas aí o Oswaldo estava no programa e aí ele participava, né? E ele falou assim, não vai trazer ninguém, não. A Dimara sabe muito, ela vai comentar. Eu falei, meu pai do céu, Nossa Senhora da Aparecida. E eu apresentava o Menino Esporte também, sentado na bancada, mas eu nunca comentava. Você era a âncora. Sim, quando o Flávio não podia, era o Milton, às vezes Milton Milton Naves também. É só gente boa, né? É, Pelo né? amor de Deus, Nossa Senhora da Aparecida. É. Aí, é muito fera esse programa. Aí, e olha quem eu substituía, né? A menina era recém-adolescente, sentava lá e falava, está começando seu Minuto Esporte. E aí, ele falou, não, tem que ser ela tem condições de fazer isso. E eu olhei para ele e falei, meu pai do céu. Eu caí nas graças do Oswaldo Faria. O que era muito difícil na época. Né? O Oswaldo é um cara maravilhoso, sensacional, mas a gente sabe que ele era muito rígido. Mas ele era muito generoso, né? Generoso, Você ensinava. Você escutava o Oswaldo no ar comentando, só dava Sim. bronca, xingava esse vapor, esse cara. Mentira. Lembro de que eu conheci o Oswaldo, ele já chegou, senta aqui, vamos tomar um café. Foi uma visita técnica, eu na faculdade, na Isso cabine aí. do Mineirão. O cara super amoroso, ele é mais ou menos igual o Alexandre Calil. É aquele turrão, mas quando desliga a câmera, você vai conversar com ele, é um cara super dócil. Eu falo que o Calil é dócil, eu quase apanho na rua, mas o Calil é um cara super dócil, tranquilo. Mas quando liga a câmera, meu amigo, vira um bicho, um pitbull. O Oswaldo Faria era a mesma coisa, trabalhando era muito duro, mas para lidar com o Oswaldo, ele era muito doce. Fantástico, eu estou dizendo aqui que ele foi um pai, né? Porque eu olhei para ele e falei, estou perdida. Ele falou, vai, menina. Eu falei, nossa! E aquele negócio pesado. Gente, eu realmente fui a primeira comentarista, né, feminina. E aí, obviamente, a Bandeirantes também descobriu que eu comentava e eu passei a comentar a Rede Nacional. Eu era a única mulher comentarista do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu tô Luciano falando de do um Vale grupo. representou muito nisso também, né? O Luciano é outro que olha para você ver como que eu tive portas Nossa, abertas, né? E só por feras, né? Não tem como falar. Monstros. Né? Só e assim, aí a Bandeirantes descobriu que eu era comentarista também e começou. E eu fui a primeira mulher comentarista do grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu estou falando de um grupo que tem quilhões de rádios, né? Rádio Bandeirantes, Band News, Band, não sei o quê, espalhada, Band Esportes. né? Band Esportes, um mundo. E eu era a única mulher comentarista. E fiz isso até deixar a Bandeirantes em 2020. Em todas as rádios, nas TVs e tal. E o Luciano, ele teve um papel determinante também, porque o Luciano confiou em mim um trabalho em Belo Horizonte. Que é uma coisa. Eu tenho plena consciência que o que aconteceu comigo vai ser muito difícil de acontecer com outra pessoa. Muito difícil. Sabe por quê? Porque hoje o mundo mudou muito. Né? As coisas mudaram muito. E eu fiz uma carreira nacional estando em Belo Horizonte. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer, muito difícil. Com a repercussão, né, com o histórico, é muito difícil de acontecer. Hoje você tem que ir para Rio, para São Paulo, para você Você virar tem nacional. alguma coisa. O Everton faz um pouco isso, né? O Everton tem um reconhecimento nacional estando aqui. Mas ele é homem, né? É, eu tô falando aí em termos... tem- aí- essa é a aí grande é que diferença. é o grande... Isabeli teve que ir agora. Sim. Isabeli. A Duda também, que foi nossa sim, repórter, que está na ESPN, ela também teve que ir para São Paulo. Então, e eu não fiz isso. E eu tenho respeito... E isso é para você, isso é bom? Foi bom para você? Ou você acha que de repente indo para São Paulo ou para o Rio teria sido melhor? Não acho. Não acho. Porque às vezes a gente fala assim, pô, que ótimo, fiquei em Belo Horizonte a vida inteira. É. Mas, pô, de repente lá em São Paulo você ia ter
mais Aí oportunidades? tive, obviamente, proposta, até porque eu sempre fiz férias em São Paulo, né? Janeiro, normalmente eu estava lá, e aí cobria todos os times. Mas eu tinha, obviamente, meus filhos para criar e uma vida estabilizada em Belo Horizonte, não tinha como ir na época. Mas não me arrependo, porque eu acho que eu consegui mostrar para todo mundo que dá para fazer. É difícil, mas dá para fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa certeza, assim, quase certeza, que hoje, com todas as mudanças, é muito difícil. É muito difícil acontecer o que aconteceu comigo. Como mulher, na época em que aconteceu, e ter essa projeção que eu tive nacional, e que foi, obviamente, pelas mãos do Luciano, né, e do Kiko, que era a Luque, a empresa que era dona do Esporte da Bandeirantes. E o Luciano nunca teve medo, né? Nem de colocar mulher, nem de nada. O Luciano nunca teve medo de nada, né? Transmitia luta livre. Tudo quanto é coisa. Não, tinha que ter E medo. era um spam. Todo duro. Ele transmitiu transmitiu o futebol Sinuca. americano. Futebol americano. Que Sinuca, hoje meu. a gente falou aqui agora. Holyfield, Ele conseguiu fazer o Rui Chapéu virar um ídolo nacional. Isso aí. Álvaro José, que é outro monstro, que fala sobre tudo, faz os desde os anos 80. Hoje tem um monte de gente aí que fala sobre todos os esportes. não, igual eles O não Luciano tem, do Vale colocava campeonato de aspirantes. E Masters. E assim, uma audiência. Pelé jogou o campeonato, Luciano do Vale era foda. Ele é. Pelé jogou, é verdade. Ele é. Pelé jogou. E faz muita falta. Porque, assim, e aí que eu aprendi mesmo o que era ser uma repórter de esportes. Né? As pessoas acham que eu entrei porque eu amava o futebol. Na verdade, eu amo futebol, mas eu não entrei por isso. Eu entrei porque eu sempre amei vôlei, especializada, essa coisa toda. Mas, obviamente, a gente sabe, não dá para negar isso, os grandes patrocínios e tudo mais estão no futebol. Então, obviamente, o seu caminho A é visibilidade esse. está lá. Só que eles não achavam que mulher podia fazer futebol. Né? Eu acho que aí é que está a mudança. E o Luciano, como ele não tinha medo, era desse jeito. Então, você vai cobrir o negócio de sinuca porque o Luciano quer falar, meu pai, você já E aprende no os show negócios de de sinuca. esporte em São Paulo tinha Silvia Vinhas, Elis Marina, Silva Vinhas, que era a esposa dele na época, né? A Cléo Brandão. Cléo Brandão. Já mais recente, já mais recente. Sim. Mas tinha muitas meninas no programa também, no show Muitas, de a esporte. própria filha dele. Né? A Luciana Luciana Maria. Dimara, e sobre o momento das mulheres no esporte atual? Que a gente tem visto as narradoras. A Globo fez uma transmissão recentemente com toda a equipe formada de mulheres. Narração, comentário, reportagem, 2 repórteres no campo. Como que você vê isso? Para você, como que é aí? O que você sente vendo isso tudo que está acontecendo? Eu tenho receio. Eu tenho receio que seja só uma moda. Entendeu? Você acha? Acho. Muito receio. Eu acho que por tudo que a gente conhece desse mercado, da história, dos bastidores... Virou uma necessidade. É o mesmo caso da história de ter que colocar time feminino, porque senão você não pode disputar o campeonato masculino. A Libertadores ou o Campeonato Brasileiro e tal. Aí você viu todos os times criarem equipes femininas e agora você está vendo o que os caras estão passando. Ou o que as meninas estão passando. Então, eu tenho muito medo disso ser um modismo, sabe? Porque, responde aqui, alguém já viu narradora de vôlei? Narradora de basquete? Não. No Brasil? Não, só no futebol, é verdade. Então, assim... Até acho que na ESPN já... mas é muito raro. Narrando um jogo ou Não, outro. tudo bem, tem sim. Um jogo ou outro. Tem sim. Tem narrador na ESPN que narra tênis também. Eu tô lembrando agora. Mas a gente teve que parar, pensar, ofuscar, Isso, puxou ali. O outro tá mas naquela aqui, cara de- é muito A gente raro. sabe de cabeça, Raríssimo, assim. raríssimo. Não tá assim, fulana. Futebol é Igual normal a já. Renata. Já Futebol, estamos já vendo. fala da Renata de cara, fala da Isabela de cara. Mas realmente, a gente tá tendo que puxar na memória aqui. Então, e é por isso que eu tenho medo. Porque, assim, não pode ser assim, as narradoras e são do futebol. As narradoras têm que ser narradora de tudo. Eu não sei entendeu? se é porque eu também ansiava por isso, né? Como todos nós aqui, pela presença da mulher, principalmente na narração também. Claro. Hoje eu consigo ver um jogo de futebol com uma mulher narrando sem estranhar. Eu não vou negar que no primeiro momento eu estranhei, foi um pouco Lógico, difícil. gente, lógico. Sem Foi um pouco estranhamento. difícil, sim. Hoje eu vejo o jogo inteiro, quando eu vou pensar, quem está narrando é uma mulher. Mas Sabe? então, eu não acho... Então, para mim já é normal, talvez para outras pessoas ainda já seja um pouco mais. E aí, quando ficar normal para todo mundo, isso vira uma Mas norma. eu acho que, por exemplo, essas meninas que elas lutaram tanto para chegar ali, tiveram que vencer barreiras maiores que as que os homens tiveram que vencer, para estar naquele espaço ali. Você acha que com isso elas não ficam assim cascudas, elas não têm uma bagagem? Mas- É uma
força e uma consistência para continuar naquele espaço, mesmo se essa moda passar? Não, entendo o que eu estou falando. Eu não estou falando que é uma moda, né? Eu estou dizendo assim, que é um apelo, né, que foi feito pela diminuição da questão, né, dos preconceitos, enfim, dessa história toda, mas que ainda é um caminho muito duro. Eu só expus aqui que a gente não está vendo ainda essa questão do vôlei. Por quê? Não, quando você tem essa chance, o que acontece com essas narradoras? Elas se transformam em repórteres. Entendeu? Então, eu estou dizendo assim, que ainda é um caminho que eu tenho os meus receios, sim. Porque nós não podemos esconder que a gente está num país em que essa coisa não é passada desse jeito, não. Nós estamos aqui conversando, mas nós somos jornalistas, nós estamos num outro patamar, né, de vida que não é a realidade da maioria. Você pega várias situações que você vai parar lá no interiorzão, não sei o quê, não tem essa não, meu. Sabe? Então, assim, o caminho ainda é muito complicado. Então, eu tenho receio, porque essas coisas a gente tem patrões, a gente tem... É outra categoria, sabe? Assim, né? A gente não sabe o que passa na cabeça deles, o que é audiência, o que é não. E outra coisa, a galera... Você falou que inicialmente, né? Tem o receio e tem mesmo. Um estranhamento. Mas tem. Tem. A gente tem que ser muito franca. Sabe por quê? Porque o olhar da gente é para o futebol masculino. O ouvido da gente é para o futebol masculino. Da mesma forma que você estranha, num primeiro momento, uma mulher narrando, porque eu tenho 44 anos. Durante 43 anos eu ouvi homens narrando. Então, é uma coisa complicada. É também o próprio esporte, né? O próprio futebol feminino. Claro. É completamente diferente. Eu vejo futebol feminino. Vejo. Também vejo. Mas é um outro esporte. Eu me lembro que... Eu entendo que é um outro esporte. Ainda. Mas as meninas estão melhorando, cada vez jogando melhor. Tal. Mas ainda é um esporte diferente. É a mesma coisa que você vê, por exemplo, a NBA e o basquete brasileiro. Não, e o basquete brasileiro. Sim. É outro nível ainda. Né? Então, eu, por exemplo, adoro ver o basquete nacional. Né? Mas, como gosto de ver a NBA também. Mas o futebol feminino também tem isso. Não adianta você ir com o... Eu acabei viajando aqui porque não tem nada a ver com a narradora. Mas não adianta você ver uma partida de futebol feminino esperando ver a mesma velocidade, a mesma rapidez, exatamente. A mesma agressividade. Não tem como. Então é um aprendizado pra gente. É um aprendizado. Então a gente está iniciando isso. Né? E nós homens aqui, nós temos que lidar com o negócio. Acho que é o primeiro passo, é muito importante isso. Saber que a gente foi criado num universo machista, que a gente teve muitos elementos do machismo na criação. Todos nós tivemos, ainda que alguns mais, e nós mulheres menos, também, Fuscal. E que nós temos isso dentro da gente. Claro. Nós temos isso dentro da gente. Nós homens, principalmente, quando a gente sabe que tem isso, que tem que lutar com isso todo dia. Todo dia. Não é só no meio de trabalho, é com a esposa, com a namorada, com a mãe, com a irmã, com as filhas. E é difícil. Muito. Mas a partir do momento que você tem essa consciência que você é um cara machista, a gente fala que, pelo menos no meu caso, eu falo por mim, num nível bem mais baixo. Sim. Mas que eu tenho algumas coisas de machismo da minha criação que você tem que lutar com isso dia a dia, até para facilitar a sua vida e das suas companheiras de vida, são suas colegas de trabalho, família, isso que eu falei tudo aqui agora. E assim, por exemplo, eu tenho um filho, né? Ele já tem um nível de machismo muito menor. Por quê? Ele foi criado por uma mulher. Isso. Entendeu? Ele foi criado por uma mulher. Não por uma mulher, ele foi criado por você. Né? Porque existem mulheres super machistas aí. Não, mas criado, ele me viu, a referência dele, né? De sair, de fazer, de não sei o que, feminina. Isso. Entendeu? Só para a gente dar um crédito aqui, a Natália Lara, que é do Sport TV, narrou as Olimpíadas e não narrou futebol. Então, vamos dar crédito. Não, assim, sim. narrou diferentes esportes. Porque a gente eu fui só dar uma pesquisada aqui, só para dar essa... Não é o cotidiano. Foi isso que nós falamos. É importante lembrar da Natália Lara e de outros também que narram, porque nós tivemos que puxar na memória, até porque assim... não é cotidiano. Não é cotidiano. Como a Renata na Globo, por exemplo, já está na memória assim da gente, mas já isso mesmo, tá certo? E que surjam várias outras Natálias aí. Sim, a Renata que está mandando muito bem, mas é bacana, tá acompanhando isso. Quem o tempo inteiro fala comigo, fala assim, e a Edmara? Cadê a Edmara? Quanto tempo eu não vejo a Edmara? É o Tostão. Muito. Tostão tem eu falo que eu trabalho com o Tostão há anos e anos. O Tostão tem uma admiração pela Edmara que é impressionante. O Tostão é um cara assim, todo mundo conhece, né? Um cara super difícil assim de atender as pessoas. Com a Edmara não tem problema. Não tem problema. É só ela ligar para ele. É aquele lance que eu falei da bendita agenda da Edmara, que é impressionante. Edmara, fala com o Carlos Tielotti agora. Todo mundo tem o telefone do Tostão.
Mas ele não atende todo mundo. Mas olha aqui, o Tostão é engraçado porque o colunista Tostão, a história toda, eu vi surgir, porque ele era nosso comentarista na Isso. Bandeirantes, mais um, né? Pois é, que fazia trabalhou com parte também. E nesse início dele, do colunista, né, ele mandava... ele mandava escrito por fax para mim e para André, que era a secretária da produção. E aí a gente traduzia a letra de Tostão para o mundo. Vamos lembrar que ele é médico. Lembra de médico. Né? A Então, letra do Tostão continua terrível. É mesmo, Fiscato, continua continua. Mas ele é um cara espetacular, né? Espetacular. Ele é. E assim, então essas primeiras linhas do Tostão, vamos lá dizer, a gente escreveu, né? Porque a gente traduzia ele para as colunas dele, que era maravilhoso, né? Vocês vão escrever um livro, é só de citação de quem a Dimara já trabalhou. Só isso. Falando em citação que a Dimara trabalhou, vamos voltar para o marcante 2003, foi um ano marcante para o futebol mineiro, especificamente para o Cruzeiro, né, para o torcedor do Cruzeiro. E você, Dimara, você teve ali, conta uma história boa de 2003. Eu quero que você conta pouco. Não vou pedir para você contar a história do Maurinho de moto, não. Até porque eu estou esperando o Maurinho aqui. O Maurinho vai contar se isso é verdade ou não. O Maurinho é amigo do nosso CEO aqui, do Thiago. Lateral? Disse que ele subiu de moto. moto. Do Maurinho. A do Maurinho tem uma boa. Eu tô com o Vanderlei na beirada do gramado e eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. Por que o Maurinho treinava de blusa de manga comprida? Todos os jornalistas me perguntavam isso, né? E eu, óbvio, mas eu era assessor de imprensa. Né, fofo? Eu vou ficar contando os bastidores? Não, né? Aí tô eu lá na beira do gramado com o Maurinho. Com o Vanderlei. O Vanderlei tá assim. Isso, 1h da tarde, 35 graus, e ele de correndo, moletom, sozinho. de Corre mesmo moletom. tanto, né? E é fantástico. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é legal demais. Adoro, Marinho. Ele de moletom e calça comprida. Adoro. Maurinho é legal demais. Que Nossa resenha fantástica, Senhora. Maurinho. É fantástico. E ele conta tudo, né? É. E por isso que eu tô contando. Aí o Vanderlei olhou pra ele, olhou pra mim, olhou pra ele, olhou pra mim. E falou assim, ele tem que suar muito. Ele tem que suar. Mas aí isso o Melo... mostra que o Maurinho tinha uma consciência profissional. Tinha. Ele tomava todas e suava no dia seguinte. Mas houve Colocava essa. pra fora parte do uísque que ele tomava na noite Mas anterior, houve isso. Aí o pessoal falava assim... Ele vai contar pra gente. mas a Dimara tá Ele vai contando. contar. Mas esse bastidor do Vanderlei falando, ele não sabe, não. Aí o Melo, preparador físico, né, da época, ele virou pra mim um dia e falou assim, Mara, sabe por que o Vanderlei tem tanta paciência com o Maurinho? Eu falei, não, porque eles são iguais. Eu falei... Então, assim... Se reconhecia no Maurinho. E o Vanderlei morre de rir dessas histórias também, né? Porque era tudo muito... Como é que eu vou dizer assim? Muito... As pessoas pensam assim, nossa, Maurinho, nossa, fulano... Claro, gente, que a gente teve todos os problemas que uma equipe de futebol tem. Houve um questionamento inicial quando o Gomes assumiu o gol. Sim, teve entre os jogadores. Sim, teve. Né? Era muito novo, estava vindo hoje sub-20, né? Mas estava subindo, quer dizer, Ele havia estreou um no jogo questionamento. contra o São Paulo, Sim. no Independente. Ele teve cãibra. Quem Foi, era o Ele não titular? conseguiu continuar. O Jefferson. Jefferson, O verdade. Gomes de verdade. nervoso, assim. Não, tem uma história ótima. Uma cãibra. O Agamenon que foi pai do Jefferson, né? Como assim, pai? Ué, marcou 3 gols dele em 2 jogos. Agamenon, pai é a forma de falar, goleou, Sim. fez gols, grande Jefferson, destaque. Pô, dá moral pro Agamenon, pô. O Jefferson que foi um grande goleiro, a carreira dele toda, ele foi muito mal Maravilhoso. no final da Copa dos Campeões com o Paysandu, né? Aí ele caiu em desgraça. E com a virou torcida. ídolo no Botafogo. Era um grande goleiro, Seleção. seleção brasileira. Mas no Cruzeiro ele é realmente muito novo. O Jefferson foi titular a primeira vez com 17 anos. Aí já com 18, 19, não deu conta no Rojão, não é que não deu conta. Tanto que ele teve a carreira maravilhosa ele é depois. maravilhoso. Mas ele falhou nos jogos com o Paysandu na final, aquela tragédia daquela final. O Cruzeiro ia pra Libertadores. Nem lembrava que ela é ele no gol. Mas assim... Foram duas ou três falhas mesmo. 3-2, né? Um jogo 2-1 pro Cruzeiro, tinha o outro Fábio Júnior 4-3 pro atacando. Paysandu. 4-3. Robigol que eu sei fazer gol. Essa Copa dos Campeões tem uma história muito interessante. Tinha o Marco Iarra. Aurélio, o técnico, né? E aí, quando eu desci antes de começar o jogo, eu sempre ia ao gramado, né? Distribuí alguma coisa para jornalista que estavam ali embaixo. E aí o Marco Aurélio olhou para mim e falou assim, Marco Aurélio técnico, Isso né? antes do jogo contra o Paysandu? O jogador já estava em campo. Aí ele virou para mim e falou assim, olha onde que eles colocaram a taça. Eu olhei para ele, falei, onde? Aí ele falou assim, no banco deles. Eu falei, o que significa isso? Ele falou, É mesmo. é. Mas o que isso...
Ele, Não sei. ele ach- Você sabe que o futebol... ele achou que isso psicologicamente afetou? Psicologicamente afetou Sim. ou tava uma questão de sei. má vontade? Eu não sei, porque no dia... Ou boa vontade demais com o Paysandu? Não teve erro de arbitragem no Sabe jogo? que Teve, não, Mar? não, né? teve erro de arbitragem. Gilmar, é bom você contar essa história, você que estava lá dentro da história, literalmente. Tem uma história que isso é comum em todo rachão de qualquer clube de futebol. A gente cobriu o futebol, cobra a vida inteira. Ah, tá, do dia anterior. Levantaram a taça. Teve um rachão lá e o Uma time ganhou o bobagem, rachão, gente. saiu com o cone, dando volta olímpica com o cone. Todo time no mundo faz isso. Quem era o técnico do O Paysandu? de Pô, 2003 fez um Não monte. importa. O técnico do Paysandu foi um gênio. Pegou as fotos do jornal, aqui o Cruzeiro já está dando volta olímpica. O Cruzeiro já está dando volta olímpica. O Paysandu tinha Robigol e Arley. Experientíssimos jogadores, muito inteligentes, fizeram aquilo ali virar um Aquilo jogador foi a mais experiência do do Paysandu. treinador. mesmo. Isso. É. E isso é comum, né? No rachão, né? Comum. Pra quem Ô, não meu, acompanha, e aí o o rachão Paysandu- tem sempre a o vencedor do rachão, a mas é a impre- luta de é. um time contra o A outro. imprensa o campeonato foi disputado no Nordeste do país. Essa a em imprensa de Belém, Belém. esse jogo. O Belém foi 2-1 pro Cruzeiro. Esse foi em Fortaleza. Ah, O desculpa, Cruzeiro foi em perdeu o título. Fortaleza, A imprensa do Ceará e do Pará fizeram toda essa celeuma Foi. que o Cruzeiro já está dando volta olímpica. Pô, não tinha nada a ver. Nada, absolutamente nada. Inclusive, eu tava no rachão, né? Porque o rachão foi o treinamento, né? A imprensa toda de Minas lá e tudo mais. O técnico do Paysandu era Givanildo Oliveira. Givanildo, grande grande. Givanildo. Gente, Pô, eu já cara, conheci o Giva Givanildo, lá, não lembro maravilhoso. disso. Givanildo, Ah, não, era ele estamos mesmo. esperando aqui. Tem uma história até no... Tinha, olha só, tinha Jobson no time do Paysandu. Jobson, Mas Tinha Sandro não era Goiano. esse Jobson agora que teve no Atlético. Não, do não, Botafogo, não. não. Não, Tô falando pra turma de Mas casa. que- aqui. Ah, não. Sim, Velber. não é esse, Velber. Era um bom time, tanto é que depois... Era um bom time. Chegou Ganhou do Boca, ganhou no- do na Boca lá Bomboneira. no Sim. Bomboneira no ano Boa seguinte. viagem. Porque dava vaga pra Libertadores. Tanto né? é que o Yarley depois foi jogar no Boca. Foi jogar no Boca. E foi muito bem no Boca, Foi viu? bom. A torcida do Boca, eu lembro também dele. gosto dele. Verdade. Então, essa final teve essa história, mas teve uma muito mais. Teve essa história. Essa final foi recheada de histórias, né? Teve essa que o Marco Astoni contou, teve uma outra também, eu senti na pele, que foi o fato seguinte: a gente passou 45 dias no Nordeste. Né? A gente viajou Fortaleza, Belém, outra cidade, nem lembro. Aí a gente fez a semifinal contra o Flamengo, né? Ganhamos do Teve Flamengo. Natal, Maceió também. Ganhamos do Flamengo. Essa eu tô falando na segunda Supercopa, porque eu fiz a primeira, a Copa dos Campeões. Copa dos Campeões. Eu fiz a primeira também, que o técnico era o Carpegiani, né? Que a gente nem classificou. Tal. PCC. Aí, nessa que a gente chegou à final, quando nós passamos sozinhos os 45 dias. Eu quase pirei. Arthur Moraes estava nessa, né? Arthur. Não tem como não pirar, né, Dimara? 45 dias com o Arthur Moraes, Dimara. Além de Tutu. Mas assim, beijo pelo pra menos ele. não tinha um Marcelo Batatais, né? Não tinha, não. Não tinha, não. Antes abraço pro Arthur. Não tinha, não. Esse time aí tinha Fábio Júnior, né? Enfim. Aí, Cris, né? O time era Jefferson, Esse Maicon... de 2002, né? Isso. beleza. Jefferson, Maicon, Cris, Isso. Luizão e Leandro. Recife. Olha que timaço, gente. Augusto Recife, Ricardinho. Vander e Recife Jorge, tinha sumido a Jorge titularidade. Wagner. Jorge Wagner. Jorge Joãozinho e Fábio Júnior. Nesse time aí, nesse jogo, entrou o Rui e o Jussier, ainda que estavam no... E um timaço, gente, dos meninos super gente boa, né? Um timaço esse do Cruzeiro, um timaço. Bom, aí teve essa que eu tô falando agora. A gente sozinho lá no Nordeste, 45 dias, eu já tava pirada, eu queria ouvir uma voz de mulher, porque eu ligava aqui pra casa, mas pelo amor de Deus, não aguento mais conversar com homem. Alguém conversa comigo de lavar roupa, né? Cabelo, batom, batom, fala de filho comigo, alguém quer falar comigo. E, enfim, então eu já estava assim, quase pirando. Eles me levavam para todas as peladas da comissão técnica, sempre tinha, principalmente com o Vanderlei, teve muito. Mas com o Marco Aurélio também tinha, porque o Marco Aurélio gostava e tal. Eles me levavam para pelada e tal. O que aconteceu, gente? Um dia antes da final, chegou um avião de conselheiros do Cruzeiro para a final. Conselheiro, Família, amigos. Amigos. Aí eu tô vendo, eu não vou contar, porque isso eu vou deixar para o livro. A gente não precisa contar as pessoas. Né? Não precisa, no livro precisa sim, senão não vende. Não, no livro. Aqui eu vou só falar o que aconteceu. Me chamaram e falaram assim, aqui. E eu fiquei sozinha com o time lá. Esse tempo todo. Sozinha, que eu digo assim, assessoria, assessora, tudo. E, na verdade, a assessoria é muito mais do que isso, né, gente? Pelo menos eu tinha essa liberdade. Eu sei que hoje muita gente não tem, né, no Cruzeiro e no Atlético,
Mas eu tinha a liberdade de falar mesmo pelo Cruzeiro, é outro tipo de coisa. Não era isso que acontece hoje. De falar pelo Cruzeiro, de definir as coisas, de ligar para o Alvimar falar, de escrever o que o Alvimar ia falar, de escrever o que o Zezé ia falar, enfim, esse tipo de situação. E com os jogadores também, eles não falavam se eu não deixasse, fim de história, quem mandava ali era eu. E eu fiquei lá os 45 dias. Quando eles chegaram, eles me chamaram e falaram assim, vamos definir aqui quem vai subir ao pódio. Eu falei, oi? Aí eles falaram assim, tô brincando. Não, mas quem te chamou para conversar? Ah, Não, mas era conselheiros? Cruzeiro. Os A manda-chuvas. direção do Cruzeiro queria definir quem... Vamos definir aqui quem vai para o pódio. Você não sobe para receber medalha. Eu falei, oi? Você não. Eu falei, ok. Dá igual. Ok. E aí, eles definiram todos, e eu lembro que eu subi, fui arrumar o material do jogo e tal. Quando eu desci, tinha uma festa. Eu falei, então a festa não foi dos jogadores, tá? E os jogadores estavam nos seus apartamentos, quietinho, concentrado, Macorelli concentrado. Macorelli desceu e falou comigo que não estou gostando. O Macorelli já tinha sentido na véspera, na experiência dele como treinador, que a coisa não ia rolar. Porque Aquilo ia dar errado. aquilo ia dar errado. Porque foi muito... vamos ser sinceros aqui, né, gente? Parecia que o Paysandu não era adversário. Ia Por isso que eu atropelar sempre o falo o seguinte, assim, combinar com o adversário, porque... E aprendi isso com o Vanderlei, com o Luiz Felipe Scolari, com o Levi Coupe, com o Leão, enfim, todos os técnicos que eu tive a chance de assessorar. Não existe isso. Você fala assim, tipo, a gente fala, o Atlético precisa corrigir a recomposição defensiva, as bolas alçadas na área. Tá bom. Combinou com o adversário? Porque você não vai resolver nada se você acha que não tem ninguém do outro lado, né? Ou quando, por exemplo, os times vão alfinetar o América, eles falam assim, nossa, mas... Eu falei, gente, aqui o América é a primeira divisão, o América está disputando o Libertadores, é um outro contexto, as pessoas precisam entender que as coisas mudam. E que do outro lado você tem gente, sabe? Eu acho que muita coisa é perdida porque você não respeita o outro lado. Não respeita mesmo, não estuda, não sabe. E é aquilo, né, Dimara? Você está contando uma história para a gente e olha a oportunidade que o Cruzeiro perdeu. Talvez não tenha perdido só por isso. Não, claro, Paysandu porque o também Paysandu era um time muito Um bom. bom time. Bom time. Não estava lá por bom. acaso. Tinham grandes jogadores também. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, olha a oportunidade que se perde por não se tratar a coisa com a devida seriedade. A gente estava comentando há pouco. Mas aí, só para ressaltar bem o seguinte, não foi de parte da comissão técnica nem dos jogadores. Perfeito, é isso mesmo. Nem dos jogadores que eu estou falando. Mas tô isso falando acaba do contaminando entorno, o ambiente. Mas do entorno que faz parte do futebol. Isso, Você Causa sabe um disso. relaxamento antes da hora. A gente estava comentando recentemente entre nós. O 6-1 do Cruzeiro, que o Cruzeiro fez no Atlético em 2011. Até uma rodada antes, os dois times estavam lutando para não cair para a segunda divisão. O Atlético se livrou da segunda divisão. Venceu o Botafogo por 4-0. Foi uma semana de festa. Todos nós aqui trabalhava na cobertura dos times. Foi uma semana de festa do Atlético. Então não adianta falar que teve maracutaia. O que aconteceu? Aquilo foi uma total desconcentração do Atlético. O Cruzeiro entrou babando. O Atlético entrou relaxado e acontece isso com o futebol de alto nível, com o esporte de alto nível. É um pouco diferente, porque contra o Paysandu os jogadores estavam ali focados. Na vitória. Mas o ambiente contamina. É incrível, né? E acontece, gente. A gente às vezes fala, superstição no futebol. Não é superstição, não. É uma questão. O futebol é coletivo. Então, se clicar e não concentrar, acabou. Eu aprendi com esses treinadores a enxergar os times, de uma forma diferente, por característica. Por isso que eu digo que clube tem DNA. Quando você não respeita esse DNA, seja para escolher um treinador ou um jogador, a tendência é que não dê certo.
Porque a gente sabe como o Atlético joga, a gente sabe como o Cruzeiro joga, a gente sabe como o América joga. E a gente sabe também quando eles colocam alguém que não encaixa. Você fala assim, esse jogador não é para o Cruzeiro. Esse técnico não vai dar certo. Isso não é pra... Isso é um aprendizado que a gente tem exatamente porque cada um tem um DNA e tem uma forma de responder às coisas. Entendeu? Aquilo tudo que aconteceu lá. Recife era um garoto assumindo a titularidade. Eu me lembro que a gente estava no hotel, teve uma folga, o Recife desceu com a camisa toda. Aí o Malu virou para ele e falou assim, o que é isso? Sua camisa estava na boca da vaca? Porque a pessoa era um amarroteiro de cima e embaixo. Eu olhei e falei, pai de Deus. Falei, Recife tem lavanderia. Essas coisas eles não sabiam ainda, né? Recife muito humilde. Cara, gente, Recife é um amigo que eu tenho, eu amo de paixão. Eu virei para ele, Recife tem lavanderia, espaço lá no lavanderia. Ele falou, não, preocupa não. Preocupa não que eu vou ver meu. Eu falei, tá bom, tá bom. Aí o Malu falou, Desmara, falou, porque você como mulher e assessora de imprensa, eu me lembro que o Alvimar chegou quando a gente ganhou o título brasileiro, depois do desfile, que a gente estava na festa do título, que foi um jantar para os jogadores e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, você foi muito mais do que uma assessora, você foi uma assistente social. Eu falei, realmente eu fui mesmo. Porque eu vou falar para você, viu? A pessoa arrancou para ir em motel, a pessoa arrancou para ir em batida de carro, enfim, né? Essas histórias, a gente gosta dessas histórias. A gente gosta, Mas antes, vamos chamar o patrocínio, né, que é importante para a gente está aqui, já está seguindo com um patrocinador que está apoiando a gente, que é a M-Polo. Obrigado, M-Polo, por estar dando essa força aí para a gente. Então, pessoal, vai lá no Instagram da M-Polo, que é uma empresa nacional e está junto com a gente. Estou trajando aqui a minha M-Polo. O Fusca tem a M-Polo dele, o Marcão também tem a M-Polo dele, tá todo mundo junto com a M-Polo e tem masculino, feminino para criançada. Então, vamos junto aí com a M-Polo. M-Polo _oficial, segue lá no Instagram. Polo com 2 L's. M-Polo com 2 L's. Obrigado, Marcão, por estar dando essa força aí pra gente. Fabrício, valeu, obrigado, tamo junto aí sempre aí. Seguimos com Bora pra Resenha. Tô aprendendo, Dimara. Foi bem no meu primeiro... Dimara, vamos Maravilhoso. Foi? E eu sou especialista, hein? Eu só tô perdendo pro Milton Neves. Então, pessoal, escutou aí? A Dimara aprovou. Então, vem mais pra gente. Dimara, vamos continuar falando de futebol. Vamos a um termo antigo aqui em Belo Horizonte, né? Vamos falar agora um pouquinho do outro lado da lagoa, que antigamente o Cruzeiro tinha sede de um lado da lagoa da Pampulha, o Atlético do outro. Vamos falar um pouquinho do Atlético agora. E vamos na sua versatilidade. Falando de Cruzeiro aqui, de uma conquista grande do Cruzeiro, você como assessora de imprensa, vivendo lá dentro. Agora vamos falar de uma conquista muito importante do Atlético, foi a Tríplice Coroa do Atlético, agora em 2011. E você viveu isso... 2021. 2003, o Cruzeiro 2021. A gente já foi tanto lá atrás, que Não, tudo bem, 10 aninhos a mais. O que são 10 aninhos? 2011 foi o 6-1 que a gente acabou de 2021, o Atlético ganhou os 3 títulos importantes que o Cruzeiro havia ganhado em 2003. Isso. E como é que foi essa cobertura que você fez num momento totalmente diferente da sua carreira e num momento totalmente diferente do jornalismo, com pandemia, com acesso mais restrito, praticamente em universos separados, jornalistas e jogadores e clube, né? Como é que você viveu isso? O que você tem de história para contar dessa conquista do Atlético do ano passado? E aí a minha agenda, que ele fala, ajudou muito, né? Porque o contato era só pelo telefone, né? Só que a gente... O que acontece, gente? É uma história, né? O Sérgio, presidente do Atlético, eu conheci ele como diretor de futebol, né? Então, você tem uma abertura com ele. Então, você vai trazendo as pessoas... E as pessoas vão falar, não, ela é legal. Pode falar com ela que ela é bacana. Quando você é ruim também, você está perdido. Agora, né, você tem essa condição. Então, e jogadores também. Porque um fala para o outro fala para o outro e tal. Eu estou cansada de chegar nos lugares ou conversar com jogadores novos e tal, que chega e fala assim, você é amiga do Alex, né? Eu falo, sou. Eu aproveito dessa amizade, gente, vocês não acreditam. Porque é a referência, né? Ou seja, pode confiar que ele confia nela. Então, né, mais ou menos isso. Então, isso me ajuda muito. E essa cobertura, o Marconi participou de... Marconi Barbosa, um beijo. Tá no Paysandu, né? Por isso que eu lembrei disso. Falei, nossa, o Marconi vai me matar. Mas é verdade, mas esse é um timão. Tá, Marco Astoni estava com a gente também e se lembra bem, a gente fez tudo isso assim, né? Eram lives e lives, e eu ficava 8 horas no ar, né? Com as nossas lives, pelo Tempo, pelo Super Notícia, na Rádio Super, e a gente ficava, chama repórter na rua, e tudo
eu no estúdio, né? Tinha, agora na reta final do Atlético, tinham repórteres na rua, repórteres na Porta do Mineirão, mas o início da trajetória, né? Era a gente meio deslocado da história. Roberto Abras, que é o nosso... que cobre o Atlético, esse fantástico, essa pessoa fantástica. Gente, a gente ouve a voz do Roberto, muda a sua história, né? Muda, né? Roberto é demais. Ela é fantástica. Eu falo assim, você vê, o Roberto é um cara que a vida inteira cobriu o Atlético, Sim. mas ele tem um respeito da torcida do Cruzeiro inacreditável. A torcida do Cruzeiro gosta do Roberto. Como gostava do Willy Gonze, né? Então, assim, nenhuma restrição. Eu só posso falar por mim. Eu sou muito cruzeirense, nunca escondi meu time, nem quando eu era setorista do Atlético. Não. Eu fui setorista do Atlético 3 anos. Fuscal era meu chefe, não me deixa mentir. Eu nunca escondi meu time, eu chegava lá, sou cruzeirense, estou aqui trabalhando. Lógico. E o Roberto Abras é um dos grandes amigos que eu tenho no jornalismo. Ele ficava, cruzeirense. Eu falei, ai, Roberto, você não é atleticano, porra. Você falava isso pro Calil lá dentro da cidade do Galo. nunca Era tive assim, problema com uma isso, resenha maravilhosa. Era ótimo sentar e ver o Marcão conversando com o Calil. Não, E nunca escondi meu time. O Roberto, isso que o Fuscal falou, o Roberto é um cara fantástico, todo mundo gosta do Roberto. E assim, é um cara assim, muito difícil de lidar. O Roberto não é nesse anjo todo que a gente pinta, o Roberto é difícil, mas você saber mexer com o velho, você fica amigo dele, cara. Porque é complicado. Demais estar lá todo dia com ele, sabe? Tem hora que ele tá com a macaca, cara. Ninguém consegue ficar perto dele. Mas é um cara muito Aí eu mando um doce monte de também. coração para ele, fica ótimo. E o Roberto é muito legal de ter trabalhado com ele, ter feito isso, porque foi assim emocionante o dia que o Atlético ganhou o Campeonato Brasileiro, Você de estava estar ao na lado transmissão. dele? E como que ao foi, lado cara? mesmo, né? Eu estava no estúdio de cá e o Roberto, em virtude da pandemia, os cuidados que nós temos lá, ele estava no outro estúdio, que a gente chama do estúdio do Tubão. Tem um vidro que separa a gente. E aí, eu nunca tinha trabalhado com o Roberto como parceira de grupo, né? O Roberto foi o primeiro jornalista que eu tive contato na rua. Você imagina, eu cheguei, a pessoa super nova, eu cheguei lá, ele olhou para mim assim, de cima e embaixo na tela. Eu falei, tô perdida. O homem tá... Ah, meu pai do céu, minha nossa senhora. Aí, eu conto isso para ele e rola de rir. Aí, um dia lá, determinado, ele virou para mim e falou assim, que time que ele botou lá, menina? Eu falei, e tal time? Aí ele falou, olhou para mim e falou, ele tá começando a achar que eu sou alguma coisa, né? Aí eu comecei a fazer perguntas mais para treinador, ele começava a rir. Eu falei, gente, ele tá gostando. E assim foi. Essa menina que saiu de Poços de Caldas. Eita. Isso. E aí, claro que ao longo dos anos a gente virou amigo na cobertura, e o Roberto sempre foi um grande amigo, só que agora a gente está trabalhando junto. E a hora que eu olhei para ele, que o Atlético tinha sido campeão, eu vi que ele estava se emocionando muito, virei para o pessoal, porque tem um vídeo que separa a gente da redação também, virei e falei assim, corre aqui. E aí eles vieram e falei, leva água para ele. E ele não parava de falar, e ele normal e tal. E aí deu um silêncio, porque o Lélio também estava do outro lado. Era o Lélio, o Roberto, olha a minha situação. Né? Todo mundo chorando e você segurando. Foram 8 Foi gols lindo. em 3 minutos, foi um negócio assim, muito grande mesmo. Os caras ficaram A loucos. virada do Atlético foi em 5 minutos. Foi lindo. Foi lindo. 5 e 3. 30. 5 e 30. Os 3 5 e gols? 30. Aí, eu falei 8, foram 3. Foram 5, pior ainda. E Ficou foi assim, emocionadinho também, né? Mas quem não se emociona com uma conquista de brasileiro, não é, gente? O Então, Roberto, eu chegava lá no CT do Atlético, né, para fazer as coletivas, e aí passava ou o Domênico ou o Cassim, passava lá para pegar os votos, na época que a gente votava Eu não ainda no... O Roberto eu tava falava, lá não também. vou votar nada, não. eu tava lá também. Aí eles... Que daí eu faço. Aí a gente entrava na sala e ele falava, o que deu aí? Assim, né, com o pescoço, ele sentado assim, né, Turquinho do outro lado, Turquinho também é um sempre. personagem, né? O motorista da Rádio Tatiaia, tá, gente? E aí... É porque agora é Turquinho, a gente tem que saber. Você tá falando do técnico da... Não tô, não. Aí ele virava a cabeça e falava assim, quem que saiu lá? Era Grande muito Roberto. divertido, né? Ele Agora, é um cara incrível. O jeito de cobrir futebol mudou demais, né, Edmar? Eu falo mudou. assim, com a pandemia isso se agravou. Aham. Mas esse jeito de não ter mais a coletiva, o contato, Não. o treino, O não inclusive ver isso o diminuiu. treino, né? Eu acho que As isso fontes. diminuiu. Né, diminuiu fonte, É. mas diminuiu a diferença. Antigamente você tinha uma rádio Itatiaia absolutamente dominante. Hoje não é assim. A Itatiaia ainda é uma potência, uma loucura, uma audiência absurda.
Mas hoje, porque tá todo mundo... A Itatiaia, com a estrutura que tem, sempre teve, com dinheiro, tá, mandava, todo mundo viajava, fazia o caramba. E hoje é tudo mais ou menos da mesma forma para todo mundo, né? Verdade. Então, aí sim depende de ter uma agenda como a sua, boa. de ter um relacionamento como o seu. Eu acho também que a gente, lá no Tempo, na Sempre Editora, né, que é a dona do Tempo, do Super Notícias, da Rádio Super, né, no grupo, Sada, eu acho que o que o grupo fez agora foi muito importante para a mudança de uma trajetória, que foi a compra dos direitos dos jogos do Cruzeiro como mandante, né, para o stream. É o que a gente tem, o Tempo Esportes, e mudou esse conceito. E a gente vem agora com a TV mesmo, com os programas, né, pelo Tempo Esportes. Então, isso foi uma arrancada muito espetacular. Isso foi uma arrancada para mudar o contexto da história. Porque para mostrar que dá, tem como. Você vê hoje, né? a 98 fazendo isso com uma competência, né? Sim, mas comprar exclusividade, Não, isso é muito louco. Eu estou dizendo de colocar os programas no ar. Sim. Já faz isso, o Tempo já faz isso. Mas a gente está fazendo por stream, Agora, que é um outro contexto, né? E as transmissões de bom nível, né? Sim, então, sim. funcionando e tal. Deu um probleminha no primeiro jogo, mas... Sim, mas isso é exatamente porque é um aprendizado, né? Para todos nós. Eu sempre né? acompanhei de bom nível. Eu assino o aplicativo, né? Como cruzeirense que mora fora, que não está tendo como vir a Belo Horizonte ver Meu filho também assiste lá em Santos. E é muito bom, não tem nada a reclamar do aplicativo, bom da nível, transmissão. Muito bom, muito bom. É muito boa a qualidade das câmeras, os cortes, enfim, tudo é muito bem gente feito. muito experiente que está, né, na história. Então, eu acho que esse foi uma grande alavancada. Eu acho que foi uma mudança no futebol mineiro. Eles não imaginavam que teria essa iniciativa, que seria dessa forma. E com o sucesso que a gente está tendo. Seria muito bom também aqui, até uma sugestão, que se a 98 também conseguisse fazer isso, que é um formato bem descontraído, a turma é muito engraçada, você escuta o 98, o Futebol Clube ali na hora do almoço, você dá pra dar risada, além de ter informação também. Eu acho aquilo muito legal também, os caras são muito bons no que eles fazem. Eu gosto de tudo, o que todo mundo sempre falou, aconteceu, né? Todo mundo falava que absurdo, a Globo ter um monopólio de todas as transmissões. Agora não, agora você tem que consultar um site todos os dias pra saber onde esse jogo vai passar. Vai passar. E assim, eu acho que as você pessoas... gasta um pouco mais. Né? Não, e você tem que fazer o seguinte aqui, já vamos. Aquele pool com os amigos. Eu tenho no meu telefone aqui o HBO, que tem campeonato passando. O Amazon Prime, que passou o último jogo do Cruzeiro. Star, que é o canal da Fox. Se você for olhar, você vai futebol. Eu tenho todos também, cada amigo paga um. Você tem ainda o Premier, você tem o Premier da Globo, você tem o DAZN, que você tem que... Você tem a Comembol TV, que você... E eu vou te dizer uma coisa, assim. isso pra gente, é legal que o pessoal que tá acompanhando a gente em casa possa saber disso. É óbvio que a gente não é amigo de todo mundo, mas a gente é amigo de grande parte, né? E é muito legal a gente saber que a gente tem amigos em todos. A gente está falando da 98, eu tenho muitos amigos. A gente está falando de Bandeirantes, eu tenho muitos amigos. A gente está falando de Sport TV, eu tenho muitos amigos. A gente está falando da ESPN, tenho muitos amigos. Da Globo, eu tenho muitos amigos. Enfim, a questão é que as pessoas precisam entender é o seguinte: eles, né, os nossos chefes, as pessoas, eles são comandantes. Eles estão lá, obviamente, querendo que o seu veículo chegue na frente do outro. E, enfim, na Itatiaia eu tenho grandes amigos, né? Minha história, enfim. Mas nós, né? E a gente se dá super bem. Tem gente que a gente não dá, não. Verdade. Mas, assim, a maioria, né? A gente tem grandes amigos, né? Como diria o filósofo Lulu Santos, não desejamos mal a quase ninguém. A quase. Tem uma meia dúzia de 3 ou 4. Exatamente. Mas a gente vive uma história junto, né? Porque quando a gente está lá no aperto do gramado, quando a gente está no aperto da cabine, a gente se resolve. Vai todo mundo fala assim... hoje, eu não sei como é que tá, porque essa pandemia tirou a gente um pouco do foco, né? Mas a gente sempre foi muito unido na rua, né? Sim, você falava assim pro outro, assim, vamos, você faz a primeira, faz a segunda, eu vou na sua linha, o que a gente vai falar com ele? Pá, e apertava o cara, e você faz a primeira, eu vou na sua, vou na segunda, às vezes entrava um desligado, né? E falava outra coisa, você falava assim, eu vou dar na cara dele. Aí, ele via que ele estava fazendo errado, já puxava, né, o microfone, e a gente sempre foi muito unido nessa questão. Não tinha... Não sei como é que a gente vai voltar, mas não tinha muito isso, se um representa o outro, que representa o outro, porque não tem nada disso, gente. Quando tiver pó, vai todo mundo. Ou então, se tá... né? Agora, eu sinto muita falta, assim. Não é um saudosismo barato, assim.
mas eu sinto falta do repórter dentro do CT. Ah, total. Isso aí mudou muito a cobertura Muito. de um trabalho jornalístico. Eu Sim. vou explicar um pouquinho. A gente acaba não tendo informações táticas, se o fulano tá treinando bem. Sinceramente, não é isso que eu sinto tanta falta. Não, aí você vai falar de... o clube. A gente não dá mais falta de cobertura. O clube só divulga o que Eu quero falar a respeito disso mesmo, de questões táticas, porque muita gente chega e cobra, às vezes, a gente em Twitter, depois de uma reportagem ou de uma transmissão, falando assim, por que o fulano não tá entrando? Eu não sei falar o porquê que ele não Mas tá entrando. por que a gente não sabe? É bom explicar isso pro pessoal. Porque a gente não tem acesso mais ao treinamento, né? Aliás, isso não é da pandemia. Isso é anterior à pandemia. Quando eles iam fazer coletivos táticos, mandava a gente sair mais mandava a cedo. gente sair. Então não tinha como. E eu comentei isso recentemente numa transmissão, nessa questão que a gente está falando aí dos problemas defensivos do Atlético, que é um timaço, mas que está tendo. Aí eu falei, bom, eu não sei se os caras estão posicionados errado, porque o treinador mandou eles posicionarem, eu não sei também se a culpa é do jogador, sabe por quê? Porque quando você assistiu o treino, você falava assim, não, eles não treinaram assim, não. O treinador pediu isso, eles é que estão Exatamente, errados. é isso Ou que então você a gente falava assim, não, o treinador tá errado, porque os jogadores estão certos, o cara é diferente do treinamento, isso aqui tá estranho. Então não dá pra você salvar ninguém hoje, porque você não sabe o que eles fizeram. Inclusive, se você descobrir, dá uma ligadinha pro Pesolano, avisa, porque senão vai ser feio o negócio. E aí, quando tinha esse esquema, você tinha que ficar muito atento ao treino, né? Porque... Tudo mudava. Tem gente, A gente olhava que ia assim, na dos outros lá, dava cada barrigada danada. Não era? Eu sempre fui de assistir treinamento, mas a gente sabe, também né? gostava. Tinha companheiros que ficavam esperando a gente na sala de imprensa. Nossa! Escala o time aí. Eu falei, então. Eu não vou Não falar vou nada. ficar falando muito, não, que daqui a uns dias tá aqui. Eu posso falar. Eu amo todos os companheiros. Eu Até acho os que eu isso passava nem no junto, livro tá? eu conto. Tem muita história boa. Tem. Uma história Tem, muito não boa. tem? Uma Tem. atrás da outra. Dimar, a gente tá falando aqui, o Fuso até usou o termo agora, saudosismo, nós contamos muita história do passado aqui. Vamos dar um pulinho aqui pro futuro, porque nós já falamos aqui que já mudou, a Globo não tem mais exclusividade dos campeonatos, agora é streaming, agora são E aplicativos a Globo, que vão... eu acho que é bom desculpa te interromper, mas é bom contextualizar também. A Globo hoje não tem a exclusividade de todos os campeonatos porque ela percebeu que não faz tanta diferença assim. Não faz sentido. Não faz sentido gastar uma fortuna para ter uma exclusividade, sendo que a audiência Você pode dela ser parceiro de um monte de você nem vender mais, nem né? vai ser tão não tem não vai patrocínio cair pra aquilo tanto assim. tudo. Sim. Eu me lembro, Marcão, desculpa ter te interrompido. Não, vai lá. Eu me lembro quando a Globo perdeu para a Record a exclusividade. Olimpíada. Exclusividade não, né? Os direitos das Os Olimpíadas de direitos. Londres. E a Globo cobriu com foto, né? Com foto da Reuters, com foto. Começou com um pano de Guadalajara, né? Isso, mas as Olimpíadas era o grande evento, né? E a Globo percebeu que naquele momento a Record cresceu a audiência, mas ela tomou a audiência da Band e do SBT. Sim, não foi especificamente. A da Globo se manteve. Então ela falou assim, não faz mais sentido eu pagar uma fortuna por exclusividade. Eu vou fazer de tudo para transmitir os eventos, A época porque também as é pessoas, diferente. no final das contas, vão Sim. acabar assistindo aqui. E a Né? gente tem que falar, francamente, também, em termos financeiros, ficou muito complicado depois da E- pandemia. e Para aí, todo mundo. pra todo mundo, inclusive pra Globo. Inclusive para Globo. Então, obviamente, você está negociando os direitos e outras coisas também, gente. Os clubes mudaram. A gente está vendo aí, criando associação com os 10, que não são tão grandes, mas que estão na primeira divisão, Juventude, América, Atlético, e Paranaense. tal. Aí você tem o outro lado, que se reuniu também lá em São Paulo, os 10 maiores times do Brasil, com a presença de Atlético, Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, também tiveram reunião, ou seja, eles estão formando blocos, e aí conversando com eles, todos, e tanto esses que estão, né, nesse grupo que eu estou falando, dos 11 que estão na Série A, e dos outros 10 grandes clubes brasileiros, a gente vê que eles vão partir para a negociação, eles, em conjunto. Entendeu? Você uniu aqui, uniu ali, pá. Ou seja, os clubes também estão tomando a consciência de uma coisa que eu sempre falei a minha vida inteira. Você teve um código aí de torcedor, você teve uma série de punições que foram impostas ao futebol e ninguém participou. Aí, quando o jogador tomava punição de 6 milhões de dias, ele ia lá e falava, mas como assim? Ué, estava escrito no negócio que ia acontecer isso. Aí o clube tomava punição porque
torcedor fez coisa, não sei quantos quilômetros. escrito na regra. Tá escrito na regra. E a regra né? é clara. É. Mas os caras não liam, eles não participavam. E os grandes, quem faz o futebol, gente, são os jogadores, né? São os clubes. Estava na hora deles tomarem a rédea disso tudo, sabe? Eu concordo. Eu não sei o que vai acontecer, mas é deles. Não é de uma CBF que a gente sabe só comanda a seleção brasileira. Ela só precisa dos times, dos clubes, das federações, quando é eleição, fora isso aonde que tem. Mas deixa eu voltar aqui no raciocínio. A gente está falando aqui de um mundo novo, que não é o admirável mundo novo, mas é um mundo novo que a gente tem que se adaptar. Nós que já somos, assim, vamos usar um termo aqui, nós já somos, se não veteranos, já estamos há muito tempo nessa estrada. Se a gente não se adaptar à turma do TikTok, à turma não tem como. nós vamos ficar para trás e a solução vai ser sentar no chão de braço cruzado e chorar, porque o mundo vai atropelar a gente. Quem não se adaptar a isso, tá F. E é uma adaptação diária. E aí que tá, de Marisa, que eu quero chegar. Como é que você tá? Você já passou por várias mudanças, você chegou na época que não tinha internet, foi surgindo a internet, depois essa questão de streaming, tudo isso nós falamos aqui agora. Como é que você e sua equipe, a empresa que você trabalha, estão se adaptando a essas novas mudanças, a isso que está chegando de novo, principalmente em relação à tecnologia e o mais importante, a maneira com que o público vê futebol e consome notícia? Se eu não tivesse adaptado, eu não estava aqui. Não estava, claro. Exatamente. Você é a pessoa ideal para perguntar sobre a nova adaptação. Não, mas eu estou dizendo isso porque assim, tanta gente já esteve comigo e não ficou. Aí as pessoas perguntam, por que não ficou? Porque eu não soube aproveitar o que era. E eu sempre quis. Gente, eu fui para a Band News, agora na pandemia, né, no início da pandemia, ainda estava no Grupo Bandeirantes, e aí eu fui para a Band News apresentar o jornal normal. Jornal, o mais importante da Band News. E foi muito engraçado, porque lá a gente tem uma programação de esporte também à noite, 8 horas da noite. E aí, o dia que eles me falaram que eu ia apresentar o jornal, o chefe falou para mim assim, amanhã muda o seu horário, você chega às 8 horas. Eu falei, eu que vou apresentar? O Diogo que estava apresentando. Eu falei, eu que vou apresentar o esporte? Ele falou, não, o jornal de manhã. Eu falei, oi? Ele falou, jornal. Eu falei, porque eu vou contar, pessoal, eu nunca fiz o que a gente chama de geral, né? Que é todo... Sempre no esporte, né? Sempre no esporte. Então, e era, o jornal é isso, né? Todas as notícias e tal. Aí eu virei e falei, o jornal, mas é como, assim? Aí ele falou, e o Jornal da Band News discute tudo, política, você entrevista os outros ao vivo. Tá? Meu filho, a pessoa foi lá e fez tudo. E assim, e foi muito bom para mim e também para a rádio. Foi muito legal, foi maravilhoso. Só que, e aí tem uma outra coisa, eu já estava na Band News, fazia parte do plantão e ancorava a Band News. Só que ancorar a Band News, gente, não é ancorar, ficar aqui só no microfone e tal. Não, ancorar a Band News é operar a mesa. Aquela maravilhosa nave espacial. O que o Lucas Catapreto faz. Todos nós, né, que fazíamos parte desse grupo de jornalistas, nós todos tínhamos que operar a mesa. É porque o Lucas foi nosso estagiário lá na verdade. Gracinha. O Lucas é um grande amigo. Grande amigo, Ele é uma pessoa fantástica. Nossa, aliás, a gente está cheio de pessoa fantástica. Os pouquinhos a gente releva. E aí a pessoa tinha que operar aquela mesa. Aí você está falando de tecnologia? Era o máximo da tecnologia. Eu falei, tô perdida, Jesus. E meu chefe, na época, José Saad do Alib, que não é só chefe, mas é o dono da emissora mesmo, né, da rede nacional, ele é o herdeiro, né, do Grupo Bandeirantes, e ele estava na chefia aqui. Ele virou mesmo assim, tá muito bom, mas você tem que aprender a mesa. Eu falei, meu pai, o que vai ser isso? Aí Júnior Moreira, que hoje está na Itatiaia, que é um grande amigo também, Júlio Vieira, que está na CBN de São Paulo, né? Júlio Vieira é também um amigo querido. Os dois começaram a me treinar. Júnior Moreira, um dia marcaram para me chegar às 6 horas da manhã, no sábado. Não, no domingo, que era um dia mais morto. Se eu fizesse besteira, não tranquilo. Aí, tô lá. O Júnior falou assim, senta. Eu falei, tá. Beleza. E aí tem que explicar ao pessoal. Um lado você está ouvindo a Rede Nacional, do lado de cá você está ouvindo você, e você vai e volta para a rede, porque lá você vai e volta em 20 minutos. Por isso que era em 20 minutos tudo pode mudar. Porque é 20 minutos na rede, 20 minutos volta pro local, 20 minutos... Então você fica... E você tem que passar da rede pro local, do local para a rede. Não pode errar né? Porque você está operando. No meio disso tem os comerciais. E é nacional, gente. E aí você solta comercial, você solta a vinheta, você solta o trânsito, você solta o ouvinte,
Tem que Tô falar brincando, ainda. não. E falando. Ah, peraí, abaixa isso aqui, sobe isso aqui, levanta aquilo ali. Gente, eu falei, tô morta. Aí Júnior Moreira foi, aí eu fiz o primeiro bloco, tranquilo, fui bem. E de 15 em 15 minutos, né? De 20 em 20 minutos voltava. Aí eu tô assim, beleza. Aí ele falou assim, agora já prepara o segundo bloco, né? Aí eu botei todos os comerciais que iam rodar nesse bloco. Botei o WhatsApp que eu ia rodar, a matéria, ainda tem matéria que você roda também, né? Que rolo do caramba. Aí, e a rede, né? E tem um barulhinho que eu escuto até hoje, porque né, foram ramezinho. vários. Não, é um plim-plim-plim que a Bandeirantes faz na sua. É aquele mesmo que você tem, quando você vai. Vocês ouvem no ar, o ouvinte dá pra ouvir. Aí ele falou, tá pronto o bloco? Eu falei, tá. Ele falou, vou no posto. Eu falei, não. Ele falou, vou lá no postinho. É um postinho que tem de frente pra Bandeirantes, que normalmente você vai lá comprar um lanche, alguma coisa. Vou te ouvindo aqui. Eu falei, não, pelo amor de Deus, volta aqui. Ele falou, já tá sozinha. Pum. Eu falei, tô morta. E aí eu comecei, virou hábito, né? Lógico, eu passei várias vezes, eu tive problema, botei o computador no colo, apertei os negócios, voltei pro treco. E, além de tudo, gente, nesse intervalinho, quando você vai pra rede e volta pro local, você tem que gravar as manchetes da Rede Nacional, porque você fica o tempo inteiro em rede. E aí... E você tem que passar um relatório também para todo mundo o que está acontecendo aqui. É louco. Vocês não acreditam. Máquina de fazer doida. Tô bem de tecnologia. Tá bem. Aí, mas é isso que eu tô dizendo. A gente tem que se adaptar a tudo. É a mesma mesa que a mesa da Super, né? E aí os meninos olham e falam assim, você opera? Eu falo, não. Não, já. De jeito Já nenhum. operei. Sem chance. Nem lembro. Não lembro. Óbvio que eu lembro, porque virou rotina. Se eu sentar lá, eu vou fazer. Então, é isso. E por que eu contei isso? Porque eu acho que é isso. A gente tem que estar adaptado às coisas. Se eu não fosse essa pessoa que eu posso ser repórter, comentarista, de vez em quando até pego uma narração, né? Piquetito virou esse dia pra mim e falou, vai, Dimara. Eu falei, oi? Vai aonde, meu filho? Eu falei, Piquetito, ele falou, peraí. Ele tava engasgado, né? E aí, a minha sorte é que tem o Arthur Moraes, que também narra, aí o Arthur já... o Arthur... né, entrou e fez. Mas já aconteceu, o Marco Antônio sabe disso, dos meninos terem problema na rua, não conseguir. E você eu tenho que segurar. Segurar. E é por isso que eu fico no estúdio, né? Juveci Júnior, nosso chefe amado, ele não quer me deixar ir pra rua por causa disso, né? A gente fica lá e segura essa situação. Mas eu acho que é isso, é esse aprendizado. Se eu não fosse essa pessoa que faz tudo mesmo, eu sou um faz tudo, como diz o Ike Jelovic, meu chefe da Band News, e que é um dos maiores nomes do jornalismo mineiro, né? A gente tem que falar isso. Foi ele que criou a CBN. CBN aqui. Ele criou a CBN. Gente, não estou brincando, não. Ele era o chefe aqui, mas ele criou a CBN, o sistema né, desse tipo da Esse All conceito News. também, isso. All News, né? Que é o conceito da Band News, que é o conceito da CBN. Quem criou foi o Ike. Não sei disso, mas ele é mineiro, mora aqui, e hoje chefia a TV Minas. E o Ike foi meu chefe, e o Ike sempre falava disso, né? A gente é chão de fábrica. Eu gosto de ser chão de fábrica. Chão de fábrica é aquele que é o operário do jornalismo mesmo. Eu acho que quando você deixa de ser isso, as suas chances diminuem muito. Porque você vai achar que você está num patamar que você não está. E vai deixar de fazer essas coisas que são simples no jornalismo. Simples, que eu digo, todas são complicadas, mas é se dispor a fazer, estar aberto para fazer. Né? Quando você se coloca num pedestal... Quando você vira estrela. Estrelou, meu amor. Primeiro passo de afundar geral. A gente conhece um monte. E olha que a gente avisa. A gente fala assim, olha aqui, tá bonito isso não. Uma pessoa não ouve. Até porque aqui no Brasil, essa estrutura das grandes empresas de jornalismo são familiares, né? Então aqui não tem nenhum Saad, não tem nenhum Marinho, não tem nenhum Abravanel. Então, se você não está disposto sempre a fazer isso tudo, isso é verdade. Você não é filho do Roberto Marinho, não é filho do Silvio Santos, não é neto do João Saad. Dona, né? Então, meu amigo, se você não souber e não estiver disposto, que é a principal, estar disposto a fazer tudo, você vai dançar uma hora. É por isso que as pessoas falam, mas muitas mulheres passaram comigo e não ficaram. Por quê? Porque aí teve opção por ter final de semana, que a gente não tem, tá? Aí teve opção porque os filhos, né, não conseguiu conciliar. Não tem como. Eu consegui. E eu acho muito bacana que as pessoas tenham me visto na tela em todos os meus momentos.
né? Tanto da novinha que começou lá, quanto da minha primeira gravidez, quanto da minha segunda gravidez, eles me viram o tempo inteiro. Eu cresci com esse público que me acompanha, a galera que sabe da minha história, eles me acompanharam a virar tudo, né? Virar mãe, virar avó agora. Eles sabem da minha vida, desse contexto. Não que eu tenha falado, mas foi na tela. Tava na cara, tava na tela. Eu fiz jogo de seleção brasileira com a barriga deste tamanho, de 8 meses, quase tendo menino. Os jogadores desciam e falavam assim, deixa ela, gente, abre espaço. Aí eu falei, aí, meu Deus, é uma beleza, Homem tem maneira de achar que grávida tá doente, né? Não, eles chegavam para mim, os repórteres, né, os que cobrem seleção normal, que cobrem até hoje, chegavam e falavam assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, mesmo que você. A mesma Então, coisa. um destaque aqui. Gisele Ramos também trabalhou esposa do com Fernandinho. Isso, 8 Fernando meses, Martins igual Miguel, eu. com 8 meses, cobrindo Copa do Mundo. Copa do Mundo. É mesmo. Copa do Mundo. Exatamente. Parabéns, Gisele. A Pessoal, Gisele é pessoa que outra. sabe o tanto que é difícil. Ela é outra guerreira também, né? É bom falar da Gisele. Gisele está no jornalismo hoje, mas também foi uma das grandes esporte. repórteres do esporte da Se for olhar, Band. tem Luciana Machado. Também Luciana Machado, né? fantástica. Olha, gente, a gente tem tanta muita gente, né? A Bacana. gente tá partindo pro fim, Dimara, Sim. infelizmente. Só por dentro dessa coisa da modernidade, Dimara tem TikTok? Eu tenho. Aí sim. Eu tenho todas as redes, gente. Porque, assim, eu acho que a gente tem que tentar, né? Faz parte da história. Tem umas que eu mexo mais, outras que eu mexo menos. Hoje, mais Instagram. Eu sou uma pessoa muito amorosa. Eu te vejo muito no Twitter. Então, É eu vou te isso que ela ia explicar falar. por quê. Ela falou É isso que eu vou amorosa, falar. amorosa não combina com o Twitter. Não, você Não me existe vê amor sim. no Twitter. Você me Não, vê eu te vejo, retuitando mas as não muito. matérias que eu faço pro Tempo, pro portal, o programa, as transmissões. Por quê? Porque eu sou muito amorosa. E eu senti um período em que o Twitter estava deixando de Não ser tava, essa coisa não. do bate-papo e estava passando a ser uma escória. Você ouvia tudo. Eu ouço tudo, tá, gente? Agora, avisa aí aos navegantes, eu adoro cozinhar, então não adianta me mandar pro fogão, porque eu amo. Porque eles fazem isso. Vocês estão achando que não fazem. Não é brincadeira, não. A gente passa isso todos os dias. Entendeu? Tem que ter um estômago, né? Não, um estômago maravilhoso. E fala assim, ela é burra desde não sei quanto tempo. Eu assim, mas tá me ouvindo, me assistindo, né? Mas eu sou burra. Tá te seguindo. Tá seguindo. Tá seguindo. Então, eu, mesmo tendo muitos seguidores, eu optei por essa história. Claro, eu respondo algumas coisas de amigos, falo das transmissões que a gente tá, às vezes eu coloco uma foto ou outra, mas eu diminuí mesmo. O Twitter eu diminuí. Hoje eu uso mais o Insta, que né, eu acho que é mais não sei, mas eu acho que é mais cercado, né? Mantenho o Facebook, apesar de muita gente O não... Instagram não é muito mundo real. Não, é irreal, mas eu tô preferindo nesse momento, porque o Twitter tá uma bagunça, né? Eu não quero ser ofendida. Mas um tempo de pandemia, guerra, de governo Bolsonaro, se a gente não tiver um escape, um lugar de fantasia para esquecer do tanto que o mundo tá ruim, não tem jeito. Eu vou pro Instagram de todo mundo, esquece Você Twitter. fica olhando o mar das outras pessoas. Não, o Marcão também não tá muito no Twitter. Não, tem anos. Twitter, já me xingaram de tudo, já me ameaçaram de morte. E aí. eu eu vou ficar perdendo meu tempo lá. Cara, eu fico pensando Porque, na assim, verdade, eu tinha, só te interrompendo, desculpa. Eu leio um negócio na rede social, comigo não é aquele negócio que entra no ouvido, no caso entra num olho e sai no outro. Não, aquilo me incomoda, aquilo mexe por comigo. isso que eu saí. Eu vou deitar triste, eu fico pensando naquilo que eu tô deitado. E não quero isso mais não, cara. Tá doido? Também Cara, quero. Já foi ameaçada de morte? Já. Ah, eu também. Você? várias vezes. Ah, então pronto. Super Gêmeos. Não, mas assim, ameaçado eu já fui ameaçado cara a cara. No Twitter é mais o xingamento Mais gratuito. xingamento, isso mesmo. Eu prefiro a pessoa que chega na minha cara e fala alguma Eu não, coisa você tá louco. que a pessoa que fala alguma coisa. Vou te ameaçar na Não, frente. que me fale alguma coisa na minha cara do que fique entrando no Twitter Não, e pra mim fazendo continua Você sabe só que- descascando. Falando um pouquinho de ódio, teve um caso, a gente trabalhava junto em 2010, 11, tanto faz o ano, Fusca, Fuscaldi e eu. Teve um cara que mandou, Astone e Fuscaldi são dois sobrenomes diferentes. Você não acha em toda esquina um Astone e um Fuscaldi. Sim, claro. E aí o cara falou, o sobrenome de vocês está anotado, eu sou enfermeiro da rede pública estadual, se aparecer algum Astone, algum Fuscaldi na rede que eu trabalho, eu vou deixar morrer e tal. Desse nível, cara. Foi mesmo. Aí, Eu lembro até porque. eu Foi quando o Verón, né, o argentino, tá. ele falou lá, um atleticano foi argentino, encontrou com o Verón, Deu a camisa? e aí mandou ele gravar o Chupa Maria. Foi. Aí ele falou, Chupa Maria! E aí eu lá no Globoesporte.com,
Eu postei aquilo. Porque Que é o nosso trabalho. né? é um absurdo o que ele falou, chato, homofobia, não sei das quantas, é gratuito. Mas é notícia. O Verón mandou um recado para a torcida do Cruzeiro, xingando a torcida do Cruzeiro. Eu postei aquilo. E a torcida do Cruzeiro queria me matar. Queria matar o Marcão. Eu lembro que esse cara especificamente, esse da briga, eu falei, cara, você tá viajando, bicho? Que é isso? O cara tá noticiando. Eu só não falei que ele era cruzeirense, que na época o Fusca não tinha, assim, falado pra todo mundo que era cruzeirense. Bicho, mas se o cara tá do seu lado, velho, para com isso. Não, vai morrer os dois. Os Astônio e o Fuscaldi que aparecem aqui estão tudo mortos. E assim, por mais que você saiba que é um fanfarrão, mas não é um negócio agradável de ler. Não é. Não, e essas coisas não são agradáveis e essas coisas, às Não. vezes, elas ultrapassam os limites. Eu tive no carro da Bandeirantes, voltando de um jogo no Mineirão, esse jogo de 21h40, aí a gente foi seguido, e quando eles foram me deixar, o carro me deixava em casa. Quando eles foram me deixar, o motorista, que foi muito esperto Ele na percebeu. época, ele percebeu que o carro estava atrás e falou assim, Mara, esse carro é do seu prédio? Eu falei, não, ele arrancou. No que ele arrancou, meu filho, eles atravessaram o carro no meio da rua, e eu olhei para trás, nós olhamos para trás, eles desceram do carro com metralhadora. Que Não tô isso, brincando, Gilmar? não estou brincando. E aí eu entrei em pânico, comecei a ligar para a polícia, para o pessoal todo, né? E eu estava com o cinegrafista, o Walter Mesquita, e ele é Mesquita, no seu... ele virava para mim dentro do carro e falava assim, eu vou falar para eles assim, ela que é a famosa. E eu falava para ele assim, eu vou tirar sua identidade, porque na época, e é ainda, né? Eu esqueci o primeiro nome dele, mas que é o diretor de jornalista da Bandeirantes, esqueci o primeiro nome dele, que é o mesmo sobrenome do Velto. Aliás, eles são primos. Eu falava, eu não, vou falar assim, olha aqui, pega o sobrenome dele. Hã? Murilo? Não, Jabão de São Paulo. E essa história acabou como? Uai, com a gente correndo para as ruas afora, e aí o motorista conseguiu desviar dele, eles pararam correndo na porta do meu prédio, eu entrei igual a louca varrida, cheguei no meio da sala e... Que loucura. Enfim, aí, obviamente, a Bandeirantes investigou e tal. E eu achei, na época, eu fiquei muito assustada, porque normalmente, não sei se o pessoal sabe, mas carro de reportagem existe um respeito, né? E foi nesse nível. Os caras desceram com metralhadora. Mano. Que loucura. Mas queriam você ou outra pessoa? Sei lá quem que eles queriam, mas eu não parei pra perguntar, não. Ô, Gilmara. Não, mas porque eu perguntei essa pergunta porque a Dilmara falou que teve uma investigação da Band. Eu sei que ela não sabe. Não, sim, mas eu também não sei o que é óbvio que a Bandeirante sabe o que aconteceu, mas eu prefiro não saber. Gilmara, a gente já está terminando. Você quer fazer mais alguma coisa na profissão? Eu quero muitas coisas. O quê? Tudo. Tudo que eu tiver direito estiver no meu caminho. O quê? Qual que é a sua vontade, assim? Fazer uma Copa do Mundo, Olimpíada... Não, sei que já fez, mas tô dizendo assim... Eu acho que uma assim, grande cobertura. Eu fiz muita coisa, mas ainda quero fazer muita coisa. Então, por isso que eu não sei, assim, o que eu Com essa TV O gostaria. Tempo, você tem algum projeto dentro da TV O Tempo de A gente apresentar um tem, né, programa, de ter um programa seu? O programa, né? O Super N vai para... que é o programa que eu apresento hoje, mas ele vai para a TV também. Até os cenários lá já estão ficando prontos, né? Os estúdios. E é essa trajetória que eu quero. Não sei onde nem como, mas eu quero continuar fazendo futebol, que é a minha grande paixão. Trabalhando no esporte, podendo abrir outros caminhos, né? A gente tem várias mulheres que estão trabalhando com a gente também agora, que a gente está colocando também para fazer o trabalho com a gente. Eu acho que eu tenho esse compromisso, né, com tudo isso que me foi dado, me foi presenteado ao longo da minha vida como profissional. Eu tenho essa obrigação de passar, de contar, de falar, sabe? Falar, não fica nervosa não, peraí, vamos fazer isso aqui, é bobagem, o povo fala que é difícil, mas não é. Eu tenho essa obrigação, e é o que eu faço, né? E aí mulheres e homens e todos que trabalham comigo, eu acho que eu tenho essa obrigação de dar esse retorno. Legal. Do que eu tive. Muito bom. Gilmara, obrigado mais uma vez. Valeu. Foi muito bacana essa sua presença aqui. A gente está começando com esse projeto e é muito legal contar com a sua presença, com o seu apoio. A gente fica muito feliz de contar com a sua presença aqui. Sorte, sucesso, vai Valeu. ser maravilhoso. Depois vocês me chamam para o programa 1000. Combinado. Tomara. Mas lógico que vai ter, velho. Tomara. Vai ter.
Marcão, um abraço para você. Valeu, Fusca. Obrigado. Muito obrigado, Gilmar. Eu sabia que o programa ia ser ótimo. Para mim não foi nenhuma surpresa. Conheço a fera, tem anos e anos e anos. Ele ficou ouvindo minhas histórias. Eu adoro história, eu adoro ouvir história. Acho que o jornalista tem isso, ele gosta de contar, mas se não ouvir, não sabe contar, né? Não. Então, Gilmar, como vocês viram aqui, tem muita história para contar. E isso foi, cara, foi 10%, que 5% do que ela tem de Tá vendendo livro já, Marcão. Eu ia falar isso. Em breve tem um livro aí, a gente vai. Eltinho, abraço. Tá, Eltinho, do joinha aí, do like no canal, de se inscrever no Joinha, canal. like, segue a membro. gente nas redes sociais também, que a gente tá em tudo quanto há. Só falta o TikTok, né? Mas já vai ser Tem que criado. fazer. Já vai ser criado. Inclusive pra gente seguir a Edmara lá no TikTok. Tá aí fazendo essas dancinhas, por que não? Dancinhas. Dancinha? Ah, tá. Dancinha, adoro dancinha. Fazia no Bom Dia, vou fazer aqui. Um abraço aí um abraço pro Thiago, nosso CEO, que está organizando toda a transmissão, o Eduardo Jarrão, que está aqui dando aquele apoio pra gente, sem a nossa técnica, sem a nossa turma ali. Ah, não tem como. Não tinha programa no ar, não, gente. Vai ilusão, os três bonitão conversando Não, fiado meu aqui. filho, pode Se não são os dois atrás segurando. E grande abraço pro Thiago, que realmente é um cara foda. É Trabalha nosso CEO, comigo há né? anos também. Ele é o nosso comandante. Então Um é abraço, isso. Thiago. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Fica ligado aí na gente. Um abraço.